Irmãos, mas muitas das vezes, essa não tem sido a nossa realidade. Não é mesmo? Vem dificuldades, vem tribulações, surgem dúvidas no nosso viver. Mas essa semana o Senhor quis mostrar para nós que Ele tem nos abençoado. Senhor Jesus. E isso, irmãos, não pode ser somente na esfera do conhecimento. Muitas das vezes, muitas coisas chegam até nós e nós apenas ficamos sabendo, não é mesmo? No grupo familiar, por exemplo, às vezes nós tomamos conhecimento de alguma dificuldade, alguma situação difícil que algum irmão está passando. Para que o Senhor leva isso até nós? A situação de um jovem, de um adolescente, de um casal, para que nós possamos orar por eles, que nós possamos apacentá-los, permanecermos perto, suprir vida. Então, irmãos, nas questões espirituais também, o Senhor, Ele não quer mais que nós fiquemos apenas na esfera do conhecimento, mas nós vamos tomar posse. Aleluia! Tomar posse, irmãos, de tudo que o Senhor fez por nós, de tudo o que Ele tem dispensado. Aleluia! Então, irmãos, avançando um pouco, na nossa experiência, nós precisamos de ter essa realidade que nos mostra aqui nos versículos 18, 19 e 20. Vamos ler? Senhor Jesus. Os irmãos podem ler. Efésios 1, versículos 18, 19 e 20. Para saberdes. Vou desligar porque esse negócio está muito forte no seu olho. Não, tá tranquilo, não está atrapalhando. Suprema grandeza do seu poder para os que. O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém, aleluia. Irmãos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Irmão, o Senhor quer que nós saibamos qual a esperança do meu chamamento. Qual a riqueza da glória da herança? Irmãos, a suprema grandeza. Não é só a grandeza, irmãos, do seu poder, mas é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aleluia! Segundo a eficácia da força do seu poder. Então, irmãos, independente da nossa situação, dependente de como foi a nossa semana, dependente de como foi o nosso dia, dos nossos fracassos, das nossas derrotas, das nossas vitórias. Hoje, irmãos, nós vamos tomar posse desse poder nas nossas vidas. Porque aqui, no versículo 20, nós vemos que o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, na nossa experiência, nós podemos estar mortos, mas Ele tem poder para nos ressuscitar. Aleluia! Irmãos, eu preciso de ter essa realidade. Eu não preciso de olhar para a minha condição, olhar para o que eu passei, mas nessa noite, o Senhor quer que nós saímos daqui vivos. Graças a Deus por isso. Oh, Senhor Jesus. E não só isso, irmãos. Ele quer nos fazer sentar à sua direita. O Senhor quer nos mudar de esfera. O Senhor quer nos levar para o terceiro céu. Irmãos, chega de nós nos preocuparmos com as coisas dessa terra. Nós vamos estar focados naquilo que é celestial. Focados no poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos bênçãos, graças, riquezas, poder, tudo isso, irmãos, para que nós possamos avançar na nossa experiência. O Senhor não quer apenas nos salvar, mas Ele quer que nós avancemos. O Senhor quer nos dar um reino. Aleluia! Ó Senhor Jesus. E também, irmãos, aqui nos versículos 2, no capítulo 2, versículos 6 e 8, nos mostra que Ele, juntamente com Ele, nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E o 10 fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que fôssemos nela. Amém, irmãos? Então, nós que éramos esse material inadequado, nós não éramos úteis, agora nós somos úteis para Deus. Aleluia. Tem um ditado, irmãos, não sei, todos os irmãos conhecem, meu pai falava muito isso. Quando minha irmã fazia alguma coisa errada e não tinha testemunha, ele chegava assim para a gente e falava, filho feio não tem pai, né? Mas aleluia, que o nosso Pai Celestial, Ele não se envergonha de nós. Ele nos fez sua obra-prima. Irmãos, isso tudo é para que Ele possa mostrar para todo o universo o seu poder transformador. Independente, irmãos, da minha situação hoje, Deus tem um poder transformador. Ele pode mudar a minha e a sua vida. Graças a Deus por isso. E Ele, irmãos, nos criou para que nós andássemos nas suas boas obras, para que nós pudéssemos praticar tudo aquilo que o Pai tem dispensado a cada um de nós. Aleluia. Ó Senhor Jesus. E esse poder, irmãos, diariamente, Ele pode operar na minha vida, na vida de cada um de vocês. Basta que eu tome posse desse poder. Por isso, irmãos, a cada momento, eu preciso de voltar o meu coração ao Senhor. Eu preciso de andar a todo tempo invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! A todo tempo, irmãos, andando no Espírito, desfrutando do poder que nos livra das situações, que nos livra das picuinhas, que nos livra da nossa infantilidade e que nos leva a crescer em vida. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! E avançando um pouco mais, que em Efésios 3... versículos 7 e 8, nos fala o seguinte, Ele, irmãos, tem feito tudo isso por cada um de nós, porque Ele tem um propósito. Ele quer nos constituir algo. O Senhor quer nos usar para algo grandioso. Ele fala o seguinte, Paulo fala aqui, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia, irmãos. Irmãos, nosso currículo não era o melhor currículo. Nós certamente teríamos sido reprovados nessa seleção. Mas graças a Deus, porque é misericórdia de Deus, irmãos. O Senhor, Ele conta com cada um de nós. Ele nos deu a sua vida e Ele quer nos constituir ministros. Irmãos, não segundo a minha capacidade natural, não segundo o meu conhecimento natural, mas segundo e conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aleluia, irmãos. Precisamos de permitir que esse poder, dia após dia, seja manifesto na nossa vida. E não só isso, irmãos, eu preciso, para ser esse ministro, alguém que leva essas riquezas insondáveis de Cristo, eu preciso ser alguém que desfruta dessas riquezas. Essas riquezas, irmãos, precisam se tornar realidades no meu viver. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos tocado em tantas coisas, irmãos. Tantas coisas vêm nos distrair, vêm roubar o nosso tempo, né? Seja a correria do trabalho, seja as mídias sociais, a internet, o Facebook. Nós temos tempo, irmãos, para acessar tantas coisas. E aí, quando vem a situação, vem a dificuldade, a gente fala, eu não consigo. Para mim não dá, esse viver é um viver muito elevado. Oh, Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor nos livre disso.
que o Senhor nos leve a realmente pagar o preço e colocar o Senhor, desfrutar das suas riquezas, permitir que esse poder opere em mim e transforme a minha vida. Porque uma vez, irmãos, que eu acesso as verdades do Senhor, que eu permaneço no Espírito, buscando o Senhor oração, esse poder, irmãos, ele se torna real. Esse poder me transforma, esse poder pode transformar cada um de nós. E por meio, irmãos, desse poder, nós somos transformados. E nós nos tornamos aqueles que vão propagar todas essas riquezas, irmãos. Todo esse poder transformador no nosso viver diário. Ó Senhor Jesus. E, irmãos, e nós precisamos também avançar na nossa experiência. Não adianta eu apenas tomar isso como uma esfera de conhecimento, como que nós vimos. Mas também, diante das dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia, eu preciso de conhecer e ver por meio da palavra e por meio do exercício do Espírito, quais são os nossos inimigos. Satanás, ele tende a nos desviar. Quando nós estamos fora do Espírito, quando nós estamos em nós mesmos, quando nós não estamos atentos e vigilantes, vem uma dificuldade com a esposa, vem uma dificuldade com o filho, mas nós precisamos de perceber, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então, Efésios 6,12 nos mostra o seguinte: Senhor Jesus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quantas vezes, nós somos escalados para as irmãs, para servir na salinha. Os irmãos são escalados, às vezes, para falar uma palavra, para apacentar um casal. Quantas dificuldades, irmãos, não se apresentam no nosso dia a dia? E isso, irmão, nós precisamos de perceber que não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu chefe. Eu estava compartilhando com o Maurício ali. Eu estava em casa agora, pouco antes de vir para a reunião. Já tenso, Que é um pesado encargo poder estar compartilhando com os irmãos aqui. É uma grande responsabilidade. Aí me liga, tinha um casamento. Um casamento em domicílio. Estava marcado para as 18 horas. Só me liga 18h15. O juiz de paz não chegou o pessoal do cartório. Falei, ó Senhor Jesus. Aí começa a ligar, irmãos? Aí, primeiro momento, você não volta para o Senhor, Você quer resolver as coisas em si mesmo. E já começa a ficar tenso. Nossa, e agora? Vou ter que ir lá resolver isso. Como que vai fazer? Aí liga. Satanás é sujo, irmãos. Ninguém atende. Aí a tensão vai aumentando. Aí você precisa de cair a ficha. Não é algo carnal. É algo espiritual. Aí, irmãos, quando você se volta ao Senhor, as coisas se resolvem. E não só isso, esse aqui foi um exemplo pequeno, mas também com a nossa esposa, com o nosso filho, Em vários, irmãos, situações, Satanás vem nos distrair e vem mudar o nosso foco. E aí, quando nós focamos na pessoa, ele consegue entrar. Aí ele acha uma brecha, aí traz dano para o nosso casamento, traz dano na relação entre pais e filhos, traz dano na relação entre patrões e empregados, entre colegas de trabalho. Mas o Senhor quer nos mostrar nessa noite, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. E o Senhor, irmãos, é tão maravilhoso, que Ele preparou algo para nós. Ó Senhor Jesus. No versículo 13, nós avançamos um pouco mais. Quando nós percebemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Nós precisamos de tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, tomar armadura é uma questão de atitude. Eu e você precisamos de nos cingir
diariamente, irmãos, em cada situação. E para ilustrar isso um pouco, eu trouxe um vídeo para passar para os irmãos. Vou passar um vídeo aqui rapidinho, é 1 minuto e 14 segundos apenas, só para a gente ver uma ilustração de quão importante é, irmãos, nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Isso aqui é só para a gente ver. Esse vídeo é um vídeo real, não é um filme, tá, irmãos? Não é ficção. Esses são os fuzileiros, soldados americanos no Afeganistão. E não sei se os irmãos perceberam, eles vão fazendo uma incursão e aí ele leva um tiro no capacete. Então, irmãos, os irmãos já viram em várias situações, vários filmes, né? O Senhor quer nos mostrar nessa noite que cada um de nós estamos numa batalha. E essa batalha é uma batalha espiritual. Aqui, esses soldados, eles estão vivendo uma situação de tensão. Eles sabem que eles estão adentrando o território inimigo. E nós, irmãos, também na nossa vida prática, nós vamos perceber que nós estamos vivendo como eles. Nós sabemos, irmãos, que o mundo inteiro jaz no maligno. Cada passo que nós damos nessa terra, irmãos, nós vamos adentrando no terreno do inimigo. Porque o príncipe desse mundo é o nosso inimigo. Aquele que conduz todas as coisas, aquele que encabeça as situações nesse sistema maligno, é o nosso inimigo. Então, ali aquele soldado, ele não tombou naquela batalha, irmãos, porque ele estava usando o seu capacete. E aqui nos versículos seguintes aqui, fala o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Santos. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos de estar em cada momento, irmãos, tomando essas armaduras. Aqui no alimento diário, eu queria ler com os irmãos. No sábado, fala o seguinte, leitura de hoje, no primeiro parágrafo, fala o seguinte: o cinto, os irmãos que puderem ler a página 140. O cinto da armadura é feito da verdade. A couraça é feita de um material chamado justiça. O calçado é feito de paz. O escudo da fé. O capacete é feito de salvação. E a espada é feita de um material chamado Espírito, que é a palavra de Deus. Para tê-la, precisamos reunir
todo esse material. Em nossa vida, precisamos dar atenção a cada item mencionado. Verdade, justiça, paz, fé, salvação e espírito, que é a palavra de Deus. Se tivermos esse material, teremos a armadura. Deus já nos deu esse material. O que precisamos é aplicá-lo em nosso viver. Aleluia, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Além de tudo que o Senhor fez por nós, Ele ainda nos deu esse material. Esse material, irmãos, que visa proteger a minha e a sua vida espiritual. Então, a cada momento, irmãos, eu preciso de usar essa armadura. Eu não posso sair de casa, irmãos. Eu não posso me relacionar com as pessoas. Eu não posso relacionar com meu cônjuge, relacionar com meus filhos, sem estar revestido dessa armadura. E, diferentemente da guerra dos homens, irmãos, onde a gente às vezes tem notícia que o fogo amigo, né, matou o próprio exército, essa armadura aqui, o fogo amigo, ele traz vida. Aleluia! Quando nós aplicamos essa armadura uns com os outros, nós produzimos vida uns nos outros. Graças a Deus por isso. E usar dessa armadura, irmãos, traz um resultado maravilhoso, que Paulo fala aqui, nos versículos 19 e 20. Ó Senhor Jesus, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o resultado de eu estar revestido dessa armadura, o resultado de eu tomar posse de tudo aquilo que Deus me deu, de tudo aquilo que está disponível, de tomar posse do poder transformador do Senhor na minha vida, é que eu me torne essa pessoa, irmãos. Que ao abrir a boca, eu manifesto e torno conhecido o mistério do Evangelho. E não só abrir a minha boca, irmãos, no meu andar, no meu falar, nas minhas atitudes, o meu viver também se torna um testemunho. Se torna algo que as pessoas veem e que falam, eu preciso ser como essa pessoa. Os nossos cônjuges, irmãos, eles vão olhar para nós, eu preciso mais dessa vida. Os nossos filhos vão olhar para nós, eu preciso dessa vida. Ó Senhor Jesus, porque tudo isso, irmãos, que o Senhor tem nos dado e tem produzido em nós, é com o objetivo de cuidar das pessoas, é cuidar da nossa casa. Então que nós possamos, irmãos, em nosso viver diário, aplicar essa palavra como realidade. Vamos tomar posse, irmãos, porque vale a pena. Aleluia! Jesus é o Senhor. Tá. O Rabone e Túlio vão compartilhar com os irmãos também 5 minutos, tá? Senhor, me leva a andar no Espírito, amém? Vamos repetir junto? Me leva a andar no Espírito. Senhor Jesus, esse é o caminho. No começo da semana, o irmão nos encorajou, porque todo mundo já passou alguma situação de ficar desanimado. Desanimado com as reuniões, às vezes desanimado com os irmãos, por diversas situações que acontecem, né? Na verdade, por causa da nossa vida da alma, que é muito forte. Mas o irmão nos encorajou a prosseguir. Ele não quis, ele falou, prossegue, porque o Senhor já te deu tudo. E a gente leu Efésios 1:3, o Carlinhos já até leu também, que fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ó Senhor Jesus, Ele nos tem abençoado. Ele não já nos abençoou, ou Ele vai nos abençoar. Está no presente. Ele nos tem abençoado. Então eu preciso tomar posse dessa palavra para mim. Eu preciso crer que o Senhor tem me abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Quando fala que Ele já me deu tudo, é essa palavra que eu tenho que tomar posse. O Senhor já nos deu tudo. O Senhor já nos deu a vida da igreja. O Senhor nos dá a palavra.
O Senhor nos dá os livros espirituais, o Senhor nos dá os irmãos, Ele me deu vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 2 pontos que eu achei muito interessantes também, o fato de eu conhecer o meu inimigo e reconhecer que eu estou numa guerra. O conhecer o meu inimigo, eu preciso saber que, como fala em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente precisa reconhecer o nosso inimigo, né? Numa batalha, você sabe contra quem você está lutando. O Carlinhos mostrou um vídeo da guerra lá no Vietnã, acredito. Eles sabiam qual que era o objetivo deles e por que eles estavam lutando. Então, como cristãos hoje, nós também devemos saber o nosso objetivo. Por que eu estou nessa terra? Por que o Senhor me colocou na vida da igreja? Reconhecer que meu inimigo não é o irmão que está do meu lado. Que às vezes no serviço há um atrito, às vezes dentro de casa, com a família, há um atrito também. Na verdade, existe uma luta espiritual por trás daquilo. Se eu não reconhecer isso, eu vou ficar com raiva do Israel, porque o Israel falou comigo de uma maneira que eu não gostei. Mas na verdade eu preciso orar pelo Israel e orar para que o Senhor aja na vida dele, né? E outro ponto também é que muitas vezes eu preciso tomar cuidado para não ser usado por principados e potestades. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas eu também preciso estar atento. Eu preciso edificar o corpo, não matar os irmãos. Senhor Jesus. E reconhecer que eu estou numa guerra, né? Ó Senhor Jesus. A nossa vida ela é uma guerra, irmãos. Mas nós já cremos e já sabemos que nós vamos vencer. O Senhor já venceu ali na cruz. Mas eu tenho que reconhecer hoje que eu estou numa guerra. Numa guerra você não anda assim, de qualquer jeito. Eu não ando de qualquer jeito numa guerra, olhando para baixo. Eu ando atento, olhando para os meus inimigos, sabendo que o diabo está ao meu derredor, né? 1 Pedro 5,8 fala assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso é muito sério. Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Quanto tempo o Senhor mandou ele já para essa terra? Quantas gerações que ele já viu passar por essa terra? Ele sabe como te pegar, ele sabe como me pegar. Ele também sabe que o Senhor é muito mais forte que isso. Por isso, quando eu dobro o meu joelho no chão, eu me entrego ao Senhor, eu oro, eu entrego tudo para o Senhor, ele já está derrotado. Quando eu faço isso, eu reconheço que eu estou numa guerra. Senhor Jesus. Então, o caminho, irmãos, é estar junto com os irmãos. O caminho é buscar o Senhor. O caminho é a oração, é se entregar, tomar posse da cruz de Cristo. Senhor Jesus, amém. Amém. Aqui em Efésios, vamos ler junto, 6. Eu queria ler o versículo 18, a parte B, e o 19. Orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu ficava me questionando algumas coisas. Essa armadura, eu já tive contato com esse trecho bíblico há bom tempo atrás. Eu ficava me questionando, por que armadura? O que é isso? Por que eu tenho que vestir isso? E eu não entendia nada disso. E o Senhor tem mostrado para a gente, através do falar dos irmãos, o porquê, o para quê da gente usar essa armadura. A gente tem que estar ciente que a gente está numa guerra, né? E o Senhor nos deu tudo isso. O Senhor nos deu a fé, nos deu a verdade, nos deu todos esses atributos. A gente só tem que tomar, cingir. Então, a guerra é um pouco diferente, porque na guerra física, né, igual o irmão deu o exemplo, o homem se esforça muito ali, ele tem que ser treinado, nós temos que ser aperfeiçoados no Senhor, mas ele tem muito esforço próprio. A nossa guerra, a gente tem que aprender a se aquietar no Senhor, a entregar para o Senhor e tomar, né, tomar a armadura. Aí eu me questionei, por que tomar a armadura? Antes fala, né, para lutar contra as ciladas do diabo. Então, a armadura serve para a gente nos proteger contra o diabo. Mas para quê? Para pregar o Evangelho. A gente precisa pregar o Evangelho com intrepidez.
eu particularmente tenho grande dificuldade de ter essa tamanha intrepidez. Mas porque eu questiono muito. Eu vejo uma pessoa, eu questiono e fico pensando em muitas coisas, mas a gente tem que aprender a quietar nossa mente no Senhor, e entregar ao Senhor, para que a gente possa pregar o Evangelho com intrepidez, no Espírito. A gente vê aí no mundo atualmente o mistério da iniquidade intensificado. Então a gente precisa queimar também de forma intensificada com os 7 Espíritos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Tem mais coisa para falar aqui, só que eu acho que não vai dar tempo. Pode continuar? Aqui ele fala, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por mais que a gente saiba isso, e a gente discute isso muitas vezes, eu me peguei, inclusive no dia de hoje, eu e a Gonte, a gente convive bastante. Aí o tempo todo, eu sou áspero e corto ela, e eu acho que ela é a culpada. Eu acho que a culpa é dela, porque ela é difícil de lidar e tudo mais. Mas aí eu tenho que ficar me lembrando que minha luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades. Por mais que a gente saiba disso, a gente tem que tomar isso espiritualmente, com realidade. Porque é outra experiência. No nosso dia a dia, irmãos, é muito difícil a gente lutar sozinhos. Quando está com os irmãos no final de semana é um gozo. Mas no nosso dia a dia é muito difícil. Então a gente precisa estar tomando a palavra com toda oração e súplica. Essa tem sido um pouco da minha experiência, até mesmo pós-conferência, de 2 coisas. Estar ruminando a palavra, né, através de ouvir as mensagens novamente, através de tentar ler as anotações ou o que se refere à mensagem, e estar tomando a palavra com oração e súplica, entregando o nosso coração ali. Porque muitas vezes eu lia a palavra e eu ficava, nossa, mas isso não está surtindo efeito, mas porque eu estava muito distante do que eu estava lendo. Eu não estava tomando a armadura. Eu não estava inteiro ali. Quando a gente está inteiro ali para o Senhor, se entrega para o Senhor, a gente está tomando a armadura. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente está revestido de toda a armadura. Então a gente precisa estar se aquietando ao Senhor e nos exercitando o Espírito, para a gente tomar essa armadura, mesmo que muitas vezes inconscientemente a gente já está revestido, já está protegido contra a cilada de Satanás. Amém.